Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula hoje, mais um modelo para a gente fazer o processo de interpretação e construção na mulagem. Então, vou mostrar aqui para vocês o modelo que a gente vai estar construindo hoje, é esse macacão, tá? Onde a gente vai construir a parte da calça, né? Essa parte abaixo da cintura e a região da parte superior, onde a gente tem essa região toda drapeada, né? Com essas preguinhas aqui, um ombro só é o nosso modelo. E aí a gente vai fazer esse tipo de construção na mulagem. Eu não tenho a imagem da região traseira, mas aí a gente faz a construção seguindo a mesma lógica da região da frente, porém sem as pregas, tá? Então, a gente vai iniciar a construção agora no manequim, tá? E o primeiro passo é a gente construir o forro da região da frente. Depois a gente faz a calça, tá? E por último a gente faz, ou pode já fazer também a região com as pregas. Então, eu vou pedir para vocês que dúvidas vocês podem deixar aqui no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu estou respondendo para vocês. Também quero lembrar do nosso workshop que vai iniciar na próxima segunda-feira, tá? 100% online gratuito. Vocês podem fazer as inscrições e participar desse evento onde a gente vai aprender a construir um modelo super lindíssimo através da técnica da mulagem e todo esse processo de construção do modelo, tá? Então, vamos iniciar. Estou deixando aqui o comentário, né, do workshop para que vocês possam se atentar. Vou fixar o comentário, inscrições de workshop, link na bio. Então depois vocês dão uma passadinha lá e vão verificar o workshop, tá? Né, o link de inscrição e fazer a inscrição de vocês para poder participar. Então nós vamos começar a fazer a construção e o primeiro passo é construir o forro desse modelo, gente. Então eu vou iniciar posicionando aqui a nossa tela nessa região, tá? Onde a gente vai construir a parte do forro da região da frente e depois a gente vai construir a região das costas, tá? Então eu vou posicionar aqui a parte da linha de cintura para cima, fazendo esse movimento. Vou posicionar em toda a minha linha de centro, prendendo no centro do manequim. E vou organizar a nossa tela. Então eu vou jogar todo o volume para baixo e vou trabalhar com a única pence, que é a nossa pence de cintura, tá? Vamos trabalhar o forro com a pence única. A gente pode trabalhar com a pence, né? Manter a pence e construir a pence ou construir um recorte, tá? No caso desse modelo, eu vou construir a pence, vou posicionar o alfinete na região do busto para o volume, a tela não se movimentar e vou começar a organizar aqui a nossa prega, tá? Fazendo a nossa pence, fazendo esse movimento. Então a gente vai construir a pence aqui, fazendo essa movimentação, prendendo com os alfinetes. E como se trata de uma pence vazada, a gente já vai eliminar o excesso aqui da região, o excesso do volume. Também vamos eliminar o excesso aqui da região da cintura. E vamos eliminar também o excesso da região lateral, fazendo essa movimentação. Vamos organizar a nossa tela para a lateral. Vamos prender aqui também com os alfinetes. Então vamos fazer essa movimentação, observando o caimento do sentido do fio, tá? Então, vou prender toda a nossa costura lateral. Aliás, aqui nós também vamos jogar o volume, ó, com essa movimentação para baixo, porque a gente vai construir a pence com a mesma lógica do outro lado, tá? Então, vou prender a minha tela. E todo o volume que sobrou, nós vamos fazer esse mesmo movimento de construir a nossa pence. Então, vou prender aqui todo esse volume, fazendo essa movimentação. E vamos eliminar o excesso dessa região, tá?
Vamos eliminar aqui também o excesso da região da cintura. Nessa região do ombro a gente já vai ajustar, mas aí antes de fazer isso a gente vai eliminar o excesso aqui para facilitar esse ajuste. Porque como se trata de um decote enviesado, a gente vai ter uma região que possivelmente vai ganhar folga. Então a gente já faz esse ajuste eliminando essa possibilidade. Então vou ajustar e prender na região do ombro. E vamos eliminar já o excesso da nossa cava aqui na lateral, fazendo essa movimentação. E o excesso também da região do nosso ombro. Depois de fazer esse movimento, a gente vai soltar toda a linha de centro. Só vou deixar preso aqui na cintura. Observem que aqui na região do meu decote eu posso ter uma folga nessa regiãozinha. Então a gente vai ajustar o máximo possível para a lateral, fazendo essa movimentação. E se ficar ainda folga, eu posso juntar e criar uma pence e eliminar com a fita crepe, né? Para a gente não ter folga no nosso decote. Então estou jogando aqui para baixo e vou reajustar a pence da cintura, porque essa folga veio para a cintura. Então vou prender aqui nessa região e tenho essa parte organizada. Nós vamos agora fazer as marcações da região da cintura. E é importante a gente já fazer essas marcações aqui, porque quando a gente for fazer a construção da região externa, a gente tem as linhas para nos guiar. Então a gente sempre faz uma construção e já faz a marcação dessa região, quando a gente for trabalhar com sobreposição. Vou marcar a minha pence nessa região e a minha pence nessa outra região. Podemos colocar já informações como o sentido do fio e outros detalhes acerca dessa primeira parte, tá? Então sejam bem-vindos. Qualquer dúvida podem estar deixando no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu estou abrindo para responder para vocês, tá? Vocês às vezes deixam aqui no comentário e acaba subindo e a gente vai perdendo os comentários. Então, qualquer dúvida, deixem aqui no ícone de perguntas. Então, nós vamos agora construir a região traseira. Para a região traseira, nós vamos trabalhar com a mesma lógica de tela da região frontal, tá? Então, nós vamos posicionar aqui a nossa tela, fazendo esse movimento. E nós vamos prender toda a nossa linha de centro, fazendo essa movimentação. Vamos prender aqui a nossa tela no centro do manequim. E vamos organizar para a lateral fazendo essa movimentação e vamos jogar o máximo de volume possível aqui para baixo, igual a gente fez na região da frente. Então a gente já vai ajustar aqui em direção ao ombro, fazendo essa movimentação. Fiz essa movimentação. Aliás, gente, o lado do ombro é esse aqui, tá? Desculpa. Então, ó, já vou organizar aqui em direção ao ombro, faço essa movimentação e prendo, tá? Vou trazer para baixo, jogando todo o volume para essa região. E vou prender em toda a minha costura lateral. Então, vou eliminar o excesso na região lateral, vou eliminar o excesso na região da nossa cava e vou eliminar o excesso nessa região do nosso ombro. Vamos fazer essa mesma movimentação aqui, ó, jogando todo o volume possível para baixo também, para a gente eliminar o máximo de folga possível na nossa construção. Já vamos eliminar a região do nosso decote, fazendo esse movimento. E vamos organizar essa região que está enviesada para eliminar o máximo de folga possível. Do jeito que está caindo a nossa tela, nós vamos prender na lateral e vamos eliminar essa margem aqui também.
Nós vamos reorganizar o ombro aqui para eliminar o máximo de excesso possível. Então, já estou prendendo nessa região e nessa região. E vamos construir as nossas pences. Então, já estou fazendo essa movimentação. Vou prender aqui todo o volume da pence, de um lado e do outro. Então, aqui eu também vou fazer essa mesma movimentação. E a gente vai prender até atingir a região do nosso decote. A gente vai fazer isso porque a gente precisa eliminar já volume também na região do decote, tá? Então, eu vou fazer esse movimento. Já estou prendendo aqui. E se tiver região sobrando aqui no caso da cintura, a gente já elimina também essa região. Então, vou fazer a eliminação dessa margem. E já vou fazer as marcações. Região da cintura, costura lateral, nosso decote. Decote traseiro, costura lateral, o marcador já está acabando. Deixa eu pegar outro marcador aqui. E nós vamos marcar a nossa lateral também. Aqui nós vamos marcar a região da cintura e as nossas pences de um lado e do outro. Demais informações do nosso modelo a gente já pode marcar também aqui na região traseira, como sentido do fio, aproveitando a nossa linha de centro. Podemos colocar que se trata da região das costas, tamanho 40, cortar uma vez ou um par se for forrado. Já vou soltar a minha linha de centro. E nós vamos construir agora a nossa região externa, né, do nosso modelo, que é essa região bem bonita com as pregas, né, e criando esse efeito de drapeado. Então, vou começar aqui com a minha tela. Dessa vez eu tenho uma tela muito mais comprida e uma tela muito mais larga. Isso para que a gente possa ter volume para fazer essa construção. Então, dúvidas podem estar deixando aqui no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu estou respondendo, tá, gente? Para quem ainda não tem manequim, esse passo a passo da mulagem dá para fazer no papel, madeira, sem manequim. Para quem não tem manequim, a lógica é fazer direto no corpo da pessoa. Aí você pode utilizar o tecido ou papel. Não é muito recomendado utilizar papel na mulagem, né? O ideal mesmo é você utilizar o tecido. Então, você faz diretamente no corpo da pessoa, né? Se você tem uma pessoa que você vai fazer um modelo, você pode já fazer a mulagem no corpo dela, porque aí é até melhor do que fazer no manequim e depois adaptar para o corpo da pessoa. Né? Você já vai fazendo e já vai ficar a própria construção já seguindo as formas do corpo da pessoa que você vai estar trabalhando. Então, ó, vou começar posicionando a minha tela aqui no centro do manequim. Essa é a tela externa, onde a gente vai construir o nosso efeito de drapeado, né? Como a gente geralmente chama. Então, eu vou prender toda a minha linha de centro no centro do manequim. Vou organizar a minha tela aqui na região do ombro novamente, fazendo esse movimento. E já vou eliminar o excesso aqui do ombro, fazendo essa movimentação. Vamos jogar esse volume aqui para baixo, igual a gente fez na região do forro.
E vamos prender todo esse volume aqui na lateral, tá? Então, vou prender toda a minha costura lateral, fazendo esse movimento. E já vou eliminar a margem da região da nossa cava. Depois de fazer essa movimentação, a gente não precisa se preocupar com o sentido do fio. O sentido do fio é só para a gente iniciar a construção e posicionar a tela. Agora a gente vai alterar esse sentido de fio. Então, deixa eu ver aqui o comentário. Você deve sempre modelar, depois passar para o papel e depois passar para o tecido final e modelar novamente. Não consegui entender assim muito bem, mas a lógica geralmente a gente faz direto no manequim e depois faz as correções e já corta no tecido deixando a margem de costura. Geralmente é essa lógica. E aí quando você quer ficar com um molde para reproduzir, aí você, do tecido da tela, você faz as correções, passa para o papel, adiciona a margem de costura e aí guarda aquele molde. Eu já utilizo aquele molde para cortar, né? Então, a lógica é essa. Outra possibilidade é fazer já diretamente com tecido, mas aí você precisa ter muito mais prática, precisa já ter uma percepção sobre o modelo que você vai construir, né? Fazer todo o processo pensado em, como é que eu posso dizer, em não perder o tecido, né? As marcações, deixar a margem, toda essa estrutura sem perder o tecido, né? Então exige um pouco mais de prática, mas dá para fazer também já diretamente com tecido, ok? Então, nós vamos agora começar a construir as pregas, tá? Então, eu estou visualizando aqui a forma do meu modelo. Eu tenho, ó, uma prega aqui, outra aqui, vou fazendo essa movimentação. Eu posso já soltar também essa minha linha de centro, ó, e vou fazer essa movimentação aqui, ó. Observem o que eu estou fazendo. Estou basicamente puxando esse volume aqui para dentro, para que eu consiga fazer essa movimentação. Vou fazer piques aqui, ó, um pique em direção ao alfinete, aí eu consigo liberar melhor esse volume, tá? Então, ó, vou organizar aqui e começar a construir as pregas da minha construção. Vou prender uma, tá? Vou organizar aqui e prender outra. Aqui de cima, ó, vou trazer essas outras. Então, como a minha tela está enviesada, ó, consigo fazer esse movimento de forma mais tranquila, tá? Então, vou fazer essa movimentação aqui. Ó, já consigo organizar essas duas pregas. No que eu fiz esse movimento, eu vou ter aqui uma pequena folga. E aí eu volto a organizar essa folga aqui, ó, para a região da minha última prega, tá? E aqui para essa outra prega também. Então, agora a gente vai aproveitar e vai organizar aqui o restante do nosso volume. Já vou eliminar o excesso acompanhando a marcação que eu tenho aqui por baixo, ó, fazendo essa movimentação. Então, ó, eliminei o excesso. Dúvidas, pessoal? Tem um ícone de perguntas aqui que facilita mais. Se deixar nos comentários, acabam subindo e aí acaba perdendo. Tem o ícone aqui e vocês vão deixando. Então, ó, vou organizar aqui a minha tela de acordo com o sentido do viés, né? Aproveitando essa elasticidade. Vou prender na lateral. E do jeito que está caindo a minha tela aqui nessa lateral, eu vou prender na minha costura, tá? Vou eliminar o excesso aqui também. Vou prender essa região fazendo pregas, assim como no nosso modelo. Então, vou fazer essa movimentação aqui e já vou prender também com alfinete. O restante aqui eu também vou criar uma última prega.
fazendo essa movimentação. Então, vou prender aqui. Essa região a gente pode soltar e reorganizar, tá? Para essas pregas ficarem mais definidas. Então, eu vou soltar e vou fazer esse movimento, tá? O restante é questão mais de organização. Vou eliminar o excesso dessa região e o excesso dessa região também. Já vou aproveitar para fazer as marcações do nosso modelo. Então, vou marcar aqui a costura lateral, a região da cintura, passando pelas pregas. A minha costura lateral aqui também. A região da cava. O meu ombro. A região do decote. E nós vamos fazer já as marcações das pregas, tá? Então já vamos aproveitar para fazer as marcações das pregas do nosso modelo. É sempre importante fazer todas essas marcações para quando a gente for fazer a construção, a gente não perder onde está cada região, tá? Então, ó, um pique aqui externamente e um pique internamente em cada dobra de cada prego. Então, ó, faz um pique aqui e aqui fora. Um dentro e um fora. Se quiser, também pode, ó, marcar com tracejado cada uma dessas pregas, que é para não perder a direção delas. Então, ó, vou marcar aqui para não perder. Eu sempre posiciono uma setinha indicando a direção que fecha cada prego, ó. Também para eu saber quando eu for montar, tá? Para a região da nossa... então, porque existe duas formas de fazer a modelagem, né? Tem um comentário aqui novamente. Obrigado, eu estava perguntando porque às vezes eu vejo em outros designers que eles fazem isso diretamente no manequim, e outras vezes eu vejo que eles modelam no papel e depois para o pano. Então, é porque existe duas... no caso, existe várias formas de fazer a modelagem, né? E aí o que acontece? Existe a modelagem que a gente chama de mulagem, que é a modelagem tridimensional, que a gente já faz diretamente no manequim. E existe a modelagem plana, que a gente faz no plano, né? No papel, na mesa, para poder cortar. São métodos, né? Essa tridimensional a gente já faz diretamente no manequim ou diretamente no corpo. E a modelagem plana a gente faz no papel para poder cortar e montar o modelo. E também tem a modelagem digital, que a gente faz no software e depois corta e monta o modelo, que é também uma forma de modelagem plana. Então, são métodos, né? Professor, tenho uma dúvida, o caftan pode fazer a curva da cintura da cliente ou precisa ser reto? Isso vai depender do seu modelo, assim, em si, né? Então, vai ser algo mais dependendo da sua observação, interpretação do modelo e da proposta do modelo, né? Porque tem peças que podem ser mais acinturadas, né? E ter peças que realmente vai ser totalmente reto, tá? De repente até o próprio tecido, o caimento, você pode deixar, por exemplo, o corte reto e passar só a costura fazendo a forma sinuosa, né? Isso vai ser mais uma questão de percepção do modelo. Eu acho que as duas formas são válidas, tá? Ok, então vamos agora começar a construir a nossa calça. Para a construção de calça, a gente tem que ter essas marcações, linha de centro da perna e marcação do quadril, porque nos ajudam a posicionar a nossa tela com o caimento reto, né? Então, eu estou aqui, ó, com a tela atingindo toda essa largura e eu vou começar a posicionar de acordo com a minha linha
de centro do manequim. Deixa eu ver aqui. Vou começar a posicionar aqui de acordo com a linha da perna. Eu estou com poucos alfinetes, então vou acabar retirando da construção que a gente já fez. Vou posicionar aqui na linha de centro até atingir a terminação da nossa perna. E aqui eu vou prender de acordo com a nossa linha da costura lateral e a nossa linha do gancho. Ok? A nossa calça do modelo, ela tem um caimento reto. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai manter esse caimento reto de cima a baixo, tá? Aqui a gente já está com o caimento do fio reto. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó. Apenas do jeito que está caindo na lateral, eu só venho aqui, ó, e prendo na costura lateral. Então, eu já vou eliminar esse excesso aqui na minha região lateral, até atingir a região da cintura. E aqui na região da cintura, a gente vai manter também, ó, o mesmo caimento da linha de centro. Então, eu não vou direcionar aqui para a nossa linha de pence, essa linha de centro. Do jeito que ela está aqui reta, ó, eu só vou prender na minha cintura, tá? Então, eu vou prender na região da cintura. E nós vamos aproveitar aqui, ó, e organizar esse volume para a lateral com esse sentido diagonal. Na região da frente, a gente consegue fazer essa eliminação de volume e deixar a nossa calça sem pence. Porém, na região traseira, a gente não consegue fazer esse movimento, porque a pence ela é muito profunda, por causa do volume do bumbum. Mas aqui, ó, a gente consegue eliminar totalmente a pence. Nós vamos fazer esse movimento, eliminar o excesso da região do gancho, tá? E vamos prender também aqui de acordo com o gancho, tá? Fazendo esse movimento. Então, já vou prender aqui na costura do nosso gancho. Os meus alfinetes estão acabando. Vou começar a retirar daqui dessas regiões já construídas, tá? Então, ó, vou prender aqui na linha da cintura e vou eliminar o excesso dessa região também. Já vou tirar esse alfinete aqui para aproveitar. Aqui a gente vai eliminar o excesso, deixando uma boa margem para a gente prender no gancho aqui dentro, tá? O gancho da nossa calça. Eu vou subir um pouco o manequim para facilitar a visualização. Aqui, posicionar melhor. Dúvidas? Então, ó, eu vou começar agora a construir o nosso gancho. E aí, para a construção do nosso gancho, a gente vai fazer o seguinte movimento, ó. Vou fazer piques e organizar de acordo com a marcação do manequim. Aqui mesmo a gente já faz a eliminação de uma possível folga que possa ficar aqui, ó, no gancho, aquele famoso bigode, né, que a gente chama das construções de calça. Então, a gente já faz essa eliminação fazendo o próprio ajuste direto na região, tá? Ó. Então, eu vou fazendo esse movimento, ó, piques e prendo, organizando de acordo com a curvatura do nosso gancho. Eu vou fazer essa movimentação. Daqui para dentro, eu vou empurrar a nossa tela, ó, e fazer esse movimento para visualizar como está o comportamento da nossa tela, tá? No que eu solto aqui essa região, aqui tem esse negócio que ajusta nosso manequim, né? Eu já consigo visualizar como que tá esse caimento, certo? Então, eu vou prender aqui, ó, bem dentro, na terminação do nosso gancho. E aí, a gente já tem essa nossa perna finalizada. Aqui também o meu manequim, ele tem uma leve curvatura que faz esse movimento, tá? Ó, se vocês observarem bem. O manequim, ele faz isso. Então, vai dar um pouco essa diferença aqui também, né? Mas, aqui a gente mantém visualmente o caimento reto. Então, isso é um processo de observação quando estiver construindo, tá? Vou prender aqui, ó, do jeito que tá caindo
na minha costura do entrepernas. Já vou marcar aqui a nossa costura, não sei se está dando para ver, ó. A nossa costura do entrepernas, ó. E daqui para baixo, do jeito que tá o caimento, ó, vou manter também essa costura reta. Ela vai dar uma leve entrada, ó, tá? Como se fosse uma pequena eliminação do volume dessa região, que é para a gente não ter um volume só aqui nessa região de dentro da perna. Então ela acaba dando uma afunilada bem suave. Já vou marcar a costura lateral aqui também. E daqui para baixo, novamente, a gente segue um caimento reto. Isso no manequim que tem a perna inteira, a gente pode seguir a própria marcação da perna, né? Não precisa fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, tipo com a mão, essa coisa toda, né? Só é seguir a própria marcação da perna. Já vou marcar aqui a região da cintura, a nossa marcação do gancho. E aqui eu vou marcar até atingir lá dentro. Para essa construção não ficar com o gancho muito colado, né, à região do corpo, a gente vai descer um pouquinho aqui essa curvatura. Ó. Então, eu vou descer no escala real cerca de uns 2 centímetros. É importante descer essa região para a gente não ter uma região muito presa ali ao corpo e que vai incomodar na hora de se movimentar. Então, é sempre importante, nas peças mais folgadas, descer um pouco esse gancho. Ok? A gente já pode anotar aqui as informações do nosso modelo. Então, eu tenho linha de fio, né? Aproveitar a linha de centro para marcar o fio do nosso modelo. Vou marcar aqui que se trata da nossa região da frente, né? Tamanho 40. O modelo a gente tem que anotar que é um macacão, né? O mesmo modelo, né? Em todas as partes. E que a gente precisa cortar essa região par, né? Porque é um de um lado e outro do outro, tá? Então é importante marcar esse um par. Ok? Dúvidas até o momento? Tá dando para entender? Então, ó, visualmente reto vai ser esse caimento. Gente, é muito importante essa linha de centro da minha perna ela ficar reta, totalmente reta, porque isso indica que o caimento da minha calça ele tá reto, tá? Então, se essa linha ela tiver desalinhada, isso compromete o caimento da minha calça. Então, precisa ter muito cuidado com essas linhas, que aí para a gente não causar aquele efeito de uma calça em que a costura fica girando para um lado, a perna, a região da frente fica indo para trás, ou a região da trás fica vindo para frente. Esse tipo de efeito que a gente às vezes acaba visualizando em alguns modelos, tá? Então, ó, aqui para a região traseira, nós vamos seguir a mesma lógica, tá? Eu vou posicionar a minha tela aqui no centro do manequim, seguindo a linha de centro, ok? E vou prender de acordo com a linha esquadrada do quadril. Vou aqui roubar os alfinetes da região de cima. E vou prender aqui também. Vamos prender toda a nossa linha aqui, ó, de acordo com o centro da nossa perna aqui do manequim, tá? A nossa tela vai ficar com esse efeito porque a perna aqui, ela tem essa região do volume do bumbum. Então, é como se ela tivesse criando esse volume aqui para a lateral. Mas aí, quando a gente ajustar aqui, quando finalizar, a gente solta e ela dá o caimento todo ok, tá? Então, vou prender essa região. Daqui para cima, a gente vai prender, ó, seguindo a própria linha. Então, a gente faz esse movimento, ó, para seguir a linha de centro da minha tela e não a minha marcação aqui da pence, tá? Então, vou organizar agora já a lateral da minha tela
E vou prender aqui, seguindo esse próprio caimento, ó. Tô pegando os alfinetes de baixo, porque os meus alfinetes já foram embora. E aqui a nossa lateral. Deixa eu pegar alfinetes daqui de cima. Certo? Então, eu vou pegar esses alfinetes. Para a lateral, a gente vai fazer essa movimentação, tá? Eliminando o máximo possível que a gente puder de volume da região traseira, para a gente não ter uma pence muito profunda na região traseira. Então, ó, vou fazer essa eliminação, vou eliminar o excesso dessa região, vou eliminar o excesso já da região da cintura. Aqui, do jeito que está o próprio caimento da tela, ó, vou organizar de acordo com o gancho. Então, pegando os alfinetes, vou prender no nosso gancho. Aqui. E todo o volume que a gente ficar com ele na região da cintura, a gente vai construir a nossa pence. Aí agora sim a gente faz a construção, direcionando a marcação do manequim. Então, eu vou prender aqui toda a minha pence e nós vamos já fazer a marcação da nossa pence de cintura. Então, deixa eu pegar aqui mais alfinetes da construção. Então, aqui eu vou prender toda a minha pence, certo? Fazendo essa movimentação. E já vou marcar a nossa costura lateral aqui, até atingir o quadril e a terminação da nossa peça. Daqui para baixo, vou respeitar o caimento da própria tela, ó, fazendo essa marcação de acordo com a marcação de baixo. E vou aproveitar também, ó, para prender com o alfinete fazendo esse movimento, ó, como se eu estivesse alinhavando essa região. Dúvidas até então? Eu já vou eliminar o excesso aqui dessa região, mantendo uma margem aqui na região do nosso gancho, para a gente fazer aquele mesmo movimento que a gente fez na região da frente e construir o gancho na região traseira, tá? Então, vou começar a organizar aqui, ó, o nosso gancho, fazendo os piques. Vou fazendo piques e vou organizando o gancho da nossa região traseira. E a gente já aproveita novamente para fazer aquela eliminação do volume que possa formar um bigode, né? Aquele famoso bigode da calça. Então aqui eu já vou organizar a tela, ó, e eu vou soltar a linha de centro aqui da minha perna. Então observem que eu consigo visualizar o caimento dessa minha perna, ó, tá? Então aqui, o que é que tá rolando aqui? Ó, observem que a minha linha tá fazendo esse movimento. Isso não deve acontecer. Então o que é que tá rolando? Eu tô ajustando muito o gancho para cima, ó. Observem o que é que tá acontecendo. Então eu tenho que ter essa percepção para observar que para eu ter o caimento reto aqui, ó, eu tenho que deixar mais folga aqui nessa região. Eu não devo ajustar tanto a minha tela, ó. E aí eu começo a ter esse caimento mais reto, tá? Então, vou aqui organizar esse caimento e vou prender aqui a região do meu gancho até o centro lá do meu manequim, tá? Deixa eu só organizar isso aqui, tá, gente? Então, prendi aqui. Daqui para baixo, ó, do jeito que está caindo a nossa tela, a gente vai respeitar o caimento e vai prender como se estivesse alinhavando.
Deixa eu roubar os alfinetes para conseguir prender toda a nossa tela. Ok? Então eu vou marcar aqui a nossa costura novamente do entrepernas. Vou marcar o nosso gancho. Aqui a gente faz aquela movimentação novamente de descer cerca de 2 centímetros, porque a nossa peça ela é folgada, então para a gente não ter um gancho que incomoda o corpo, né, a gente faz essa movimentação. Vou marcar aqui a nossa cintura, a nossa pence, e aí a gente tem a região traseira finalizada também. Dúvidas até o momento? Eu faria somente o corpo na mulagem e a calça usando a outra modelagem. Então, esse tipo de processo é opcional, né? No caso, a gente tem várias técnicas de modelagem que podem nos ajudar a fazer esse tipo de construção. E a gente pode somar essas técnicas, né? Isso que você está falando é essa questão de soma, né? Usar uma técnica para construir tal parte, usar uma técnica para construir tal outra parte, e assim ir desenvolvendo as peças. Acho que o interessante de você entender assim de várias técnicas, né, como o seu caso, é que você consegue fazer essa manobra, né, de interpretar que às vezes tal técnica vai facilitar o teu processo para construir uma região e outra técnica vai facilitar para tu construir outra região e assim por diante, né? Isso é muito bom. Então vou eliminar o excesso aqui da lateral, fazendo essa movimentação e vou fazer essa marcação em toda a minha tela aqui, toda a terminação da nossa calça. Já estou fazendo a marcação aqui, tá? E outra possibilidade é utilizar um esquadro de baixo para cima para fazer a marcação dessa terminação, tá? Porque aí facilita também o processo. E aí depois, se precisar ampliar, é só fazer a ampliação desse volume, tá ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Deu para entender o processo? Esse manequim aqui, o escala, ele é um pouco torto, né? Tipo, esse daqui, ele tem um pouco de... Ele é um pouco torto, ele não segue muito bem... Desculpe, ele não segue muito bem a forma do corpo escala real, né? Do manequim escala real. Então, às vezes, tem coisas que a gente constrói aqui que acabam ficando um pouco mais distorcidas, né? Não fica com o mesmo caimento do escala real, tá? Então, tá? Só para a gente visualizar aqui novamente o modelo, eu acho, visualizando agora novamente o modelo, eu acho que eu desceria um pouco o decote, né? Visualizando aqui novamente, é importante ter esse processo de referência, né? Ter uma imagem de referência e sempre estar voltando para essa referência para conseguir, conseguir fazer esse processo de interpretação. Sim, a live vai ficar salva, porém eu sempre jogo para o YouTube, né? Então vou salvar essa live e vou postar já já no YouTube. Aí eu já divulgo o link para que vocês consigam acessar lá e assistir a aula, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no workshop de mulagem e interpretação que vai começar na próxima semana, do dia 21 a 24. E nesse workshop a gente vai aprender a construir um modelo através da técnica da mulagem, tá? E vai ser um momento muito rico, assim, de conhecimento, de interpretação, de aprendizado de mulagem, da técnica e assim por diante, tá? Mais alguma dúvida, pessoal?
Então, desejo uma ótima noite a todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Boa noite.